Eu já ministrei esse texto. Eu ministrei esse texto, essa mensagem aqui na igreja. Eu tenho as minhas mensagens catalogadas, né, anotadas. Inclusive elas estão todas elas lá no site. Nossa igreja tem um link lá para que você acesse, né? E você tem todas essas mensagens lá. Eu ministrei essa mensagem em dezembro de 2010, irmão. Dezembro de 2010. Deus me deu uma palavra assim tão tremenda enquanto eu orava a Deus nessa mesma época, né? Pensando na figura do Cristo, né? E já há algum tempo Deus trouxe algo para o meu coração assim muito forte, irmão. Assim, eu queria, antes de ler, compartilhar com você. A Bíblia diz que antes de existir qualquer coisa na terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e que apenas o Espírito de Deus pairava sobre tudo isso. E aí nós vemos a figura da Trindade, do Deus Trino, criar tudo que existe na terra. Amém? Se você crê no criacionismo, é essa a origem de tudo. Deus criou tudo, não foi uma explosão atômica, Deus criou tudo. E a Bíblia diz que depois de Deus criar tudo, Deus criou o ser humano. E Deus deu ao ser humano uma tarefa de governar, de cuidar, de zelar por tudo e de dominar sobre tudo aquilo que Deus fez. Deus criou um ser inteligente, imagem e semelhança dele, para que governasse e povoasse a terra e administrasse tudo que Deus criou. Não é essa a origem de tudo, irmão? Sim ou não, irmão? E após nós vermos Deus criar o ser humano, irmão, nunca mais, em toda a Bíblia, nós vemos Deus fazer alguma coisa sozinho mais. Você já parou para pensar nisso, irmão? Após Deus criar o homem, tudo o que existe nessa terra, irmão, foi feito por Deus através do homem. Então, tudo aquilo que Deus deseja fazer, até as catástrofes, até as circunstâncias, os momentos de poupar a vida, né, das pessoas, Deus usou Noé. Na hora de libertar, Deus usou Moisés. Na hora de mover o céu, Deus usou Elias, Deus usou fulano, Deus usou ciclano. E nós vemos grandes homens de Deus sendo usados. E aí precede tudo isso a vinda do próprio Deus de novo à terra. Deus podia simplesmente, irmão, ter aparecido nessa terra. Sim ou não, irmão? Você acha que Deus precisava de Maria, irmão? Deus dependia de Maria? Deus poderia ter usado um outro caminho, irmão. Aparecer uma criança aqui, dizendo que ninguém o conhece, apareceu e se apresentar como Deus. Ele é Deus, irmão. Ele é o Criador. Mas não foi assim que foi feito. A Bíblia diz que até para redimir a humanidade, uma tarefa tão importante, Deus também precisou de alguém. Deus usou essa mulher maravilhosa, chamada Maria, que muitas vezes nós, cristãos, evangélicos, protestantes, quando falam o nome de Maria, muitas vezes nós equivocadamente falamos mal, questionamos, tem uma pontinha assim esquisita, né? Mas Maria foi uma mulher sobrenatural, irmão. Maria foi uma mulher bem-aventurada. Maria foi uma mulher, puxa vida, tremenda. Acredito eu, de todo o meu coração, que Deus não escolheu Maria por sorteio. Deus escolheu Maria por um propósito, né? Por conhecê-la, por saber quem era Maria. Amém, queridos? Então, eu quero ler esse texto com você, porque através desse texto, aqui precede o nascimento do Senhor. Lucas capítulo 1, verso 26. Lucas 1, 26, diz assim. Lucas 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação.
Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Oh, meu Deus! Quantos gostariam de ser essa bem favorecida e essa muito favorecida, irmão? Quantos gostariam de ser selecionado por Deus para gerar um grande projeto dele na terra? Quantos gostariam que Deus pudesse olhar para você? Nós aprendemos isso, a Bíblia nos ensina isso. Você acha que já acabou tudo que Deus tinha para fazer, já foi feito, irmão? Quantos acham que você já viu que o mundo não acabou, né? Graças a Deus, amém? Oh, que benção, o mundo não acabou, então você vai ter mais oportunidade. Quantos acreditam de verdade que muitas coisas Deus ainda fará na terra? Quantos creem nisso, em nome de Jesus? Você crê de todo o coração? Quantos creem de verdade, irmão? Levante sua mão, você que acredita que Deus ainda fará grandes coisas nessa terra. Amém. Que bênção, eu também acredito, irmão, de todo o meu coração. Agora pergunta: como será feito isso? Tudo que a Bíblia nos remete é dizer que Deus sempre usou e sempre usará alguém, irmão. Deus sempre usou e sempre usará alguém para fazer algo na terra. E por que esse alguém não pode ser você, não pode ser eu? Por que Deus não pode olhar para você e olhar para mim e dizer: será esse bem-aventurado? Será esse muito favorecido? Por que o anjo que apareceu para Maria não possa aparecer para você, para trazer uma notícia, uma mensagem de Deus, dizendo: você foi selecionado, Deus quer fazer uma mudança na cidade de Betim, Deus quer reverter o quadro dessa cidade, Deus quer usar você, meu irmão, para fazer algo sobrenatural nessa terra. Quantos gostariam de ser esse bem favorecido? Amém. Pode ser, irmão. Pode acontecer com você, irmão. Agora ouça. Não acredito eu, a Bíblia não diz, mas não acredito eu que Deus foi no sorteio. Deus falou: anjo, desça lá, a primeira casa que você vê, já seleciona aquela mulher. Acredito eu, irmão, que Deus, por sermos todos nós gerados por Ele, já sabia exatamente quem era essa mulher, irmão. Já sabia exatamente do coração dessa mulher. E nós vemos as atitudes posteriores. É porque nós somos pontuais, irmão. Eu e você somos seres pontuais. O que vai acontecer amanhã com a sua vida, irmão? Você não sabe, eu não sei. Podemos profetizar, podemos planejar, mas o amanhã pertence a Deus. Então, quando o anjo chegou na casa de Maria, para Maria foi uma surpresa, mas para Deus não, irmão. O dia seguinte de Maria, para ela foi uma surpresa, mas para Deus não. Então Deus conhece o nosso coração, Deus sabe exatamente o que passa aí dentro do teu coração, Deus conhece o teu sentimento, Deus conhece o teu limite. E a Bíblia diz que esse anjo traz para Maria uma notícia muito gigante, né? De que através daquela mulher nasceria o filho dele. O filho de Deus nasceria, viria à terra através da vida daquela mulher. Irmão, isso custou caro para Maria. Sim ou não, irmão? Você já parou para pensar, irmão? Quanto isso custou para Maria? Quanto isso custou para José, irmão?
Qual foi o preço, né, que esse casal, irmão, pagou para que realmente se cumprisse esse projeto de Deus na vida deles, irmão? O sim de Maria custou muito, irmão. Maria, imagine naquele tempo, irmão. Hoje, ser mãe solteira não tem tanto impacto. Mas imagine naquele tempo, volte esses anos todos, irmão. José, o rapazinho ali namorando a menina, de repente Maria disse sim. Imagine quanto custou, irmão. Aquele casal, ontem nós fizemos o casamento do Fábio, aqui na igreja. Irmão, foi o maior casamento que eu já fiz na minha vida. Começou num dia e terminou no outro. Você já viu um casamento, irmão, assim? Nos meus 12 anos de pastor, eu nunca vivi isso na minha vida, e nunca ouvi ninguém contar isso para mim, irmão. Falei, tinha que ser comigo. O casamento começou dia 21, terminou dia 22. Misericórdia de Deus. Eu tô doido para esse menino voltar. Eu não falei nada, porque eu falei, se eu esganar ele aqui agora, eu frustro a lua de mel dele. O rapazinho já tá meio nervoso, né? Ai, Senhor. Falei, não, irmão, Deus vai te dar força, em nome de Jesus, né? Mas, imagine isso, irmão. O Fábio tá casando, irmão, tem 30 anos. Precisamente com a Janaína há algum tempo. Então, muitos planos. O que vamos fazer? O vestido, e a festa, e isso, e a lua de mel, e a viagem, e isso e aquilo. Imagine eu com José e Maria, irmão, namorados, querendo se casar. Devia ter tantos planos, irmão. E aí, de repente, chega o anjo com a notícia muito favorecida. Você vai ter um filho. E ela, como assim? Eu só namoro, nós ainda nem casamos. O Espírito Santo vai possuir você e você vai gerar um filho. E essa criança vai ser conhecida como filho de Deus. E aí, Maria preocupa-se no seu espírito. Mas como assim? Nossa, que confusão vai ser isso, irmão. Imagina a confusão, irmão. Quem acreditou naquela mulher, irmão? Quem ia acreditar naquela mulher? Ah, fiquei grávida de quem? Do Espírito Santo. Meu Deus do céu, conta outra, irmão. E o José, irmão? O José devia passar na rua, o povo devia ficar... né? Como assim? Que sua namorada está grávida, cara? Não, mas ela está grávida do Espírito Santo. Que isso, meu filho? Onde é que você já viu isso? Acabou festa, acabou planejamento, acabou alegria, não podia andar na rua mais. Irmão, isso custou muito caro, irmão. Mas o fato é que Maria disse o que, irmão? Sim. Irmão, eu tenho certeza absoluta no meu coração que Deus quer fazer muitas coisas ainda nessa terra. Amém? Mas falta os sims. Por quê, irmão? Porque fazer com que os projetos de Deus se cumpram, eu preciso abrir mão dos meus. José teve que abrir mão do casamento. Maria teve que abrir mão do casamento. Maria e José tiveram que abrir mão da reputação deles, abrir mão do nome deles, abrir mão de tanta coisa. A vida deles se tornou caos depois daquele sim. Mas que bênção para a humanidade foi aquele sim. Amém? Eu e você hoje somos frutos do sim da Maria, irmão. Graças a Deus. Ah, pastor, mas e se ela tivesse dito não? Acredito eu que Deus levantaria a Antônia, outra pessoa faria. Mas foi através dela, irmão. Amém, queridos? Então, irmão, hoje eu sinto no meu coração isso, irmão. Deus quer fazer muitas coisas ainda. Deus irá fazer muitas coisas ainda. Mas faltam ventres, faltam pessoas que digam, sim, meu Deus. Talvez o anjo já até apareceu para você, irmão. Talvez Deus já até procurou você. Talvez a sua casa já foi até visitada, pedindo lá. Deixa eu te dar um exemplo, irmão. Quando alguém chega lá e fala assim, irmão, você podia abrir a porta da tua casa para ter uma célula? Nossa, pastor. Puxa vida. Na minha casa. Nossa, trazer gente estranha aqui dentro de casa. Nossa, pastor, mas de noite eu chego do trabalho, eu estou cansado, eu quero descansar, pastor. Nossa, Deus, a vida é assim. Mas é aqui, irmão, através de uma porta, quantas vidas podem mudar, irmão? Eu fui ganho numa célula, eu e minha esposa. Durante 14 anos nós nunca fomos a igreja nenhuma.
nos convidavam, nos chamavam, nós nunca fomos. Mas tinha um irmão doidinho lá que abriu a porta da casa dele. E minha irmã me convida, fomos nós. Irmão, essa porta que foi aberta de uma casa, que eu e minha esposa entramos, nós nunca mais deixamos de ir. Nós nos convertemos, somos hoje pastores. Quantas famílias foram salvas através de nós, irmão? Muitas, para a honra e glória de Deus. Mas foi em cima de alguém, irmão, que abriu uma porta, bateu lá. Então, a oportunidade veio. Nós recebemos de Deus continuamente, irmão, propostas. O anjo não parou não, irmão. Existem anjos do Senhor liberados aí. Deus quer implantar o reino dele nessa terra. Amém, queridos? Deus quer salvar vidas nessa terra. Deus quer transformar pessoas nessa terra. Deus quer curar famílias nessa terra. Mas precisa de alguém que diga sim. Nossa, só que esse sim custa. É óbvio que custa. Irmão, para Jesus nascer custou. Jesus abriu mão, querido. Jesus abriu mão da glória. A Bíblia diz isso, que ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tornando-se em forma de servo, semelhante de homens. Abriu mão do reino, abriu mão da glória, abriu mão de tudo, para que eu e você hoje pudéssemos ter esperança, irmão. Deus abriu mão de tudo isso. Então, querido, hoje, irmão, amanhã, depois de amanhã, continuamente, existem oportunidades, irmão. Deus espera, irmão, o nosso sim. Mas muitas vezes nós dizemos não. Maria podia ter dito, Deus, escolhe outro. Nossa, eu não sou a pessoa indicada, Senhor. Eu não sou a pessoa indicada. Olha a cidade que eu moro. Nossa, Deus, não tem jeito. José, o cara não tem formação, nós não temos posse, não temos como nós vamos dar conforto? É o Filho de Deus. Ela poderia ter muitos argumentos, irmão. O Filho de Deus, escolhe então alguém abastado. Como numa casa simples vai nascer o Filho de Deus? O Filho de Deus tem que nascer num palácio, tem que nascer num lugar grande. Nós somos bons, irmão, para criarmos subterfúgios, desculpas falsas. Nós somos facilitadores para isso, irmão. Então hoje, eu quero te dizer, irmão, Deus quer fazer grandes coisas, irmão. Deus tem planos grandiosos para essa cidade. Deus tem planos grandiosos para essa nação. Deus tem planos grandiosos para o mundo, irmão. Mas precisa de alguém que diga sim. Então, irmão, ao ouvir a saudação do anjo, irmão, não diga não, irmão. Diga sim. Diga sim, irmão. Não perca a oportunidade, irmão, de ter o seu nome gravado eternamente. O nome dessa mulher está gravado eternamente. Bem-aventurada. Que o seu nome, irmão, o meu nome, possa estar gravado nos livros do céu, irmão. Amém, queridos? Que o teu nome possa estar rolado, irmão. Em nome de Jesus. Que tenhamos uma passagem significativa nessa terra, irmão. Que eu e você possamos ter um coração aberto a isso. Que eu e você possamos trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa vida. Deixa o Espírito Santo preparar você, irmão, para o que Deus quer fazer na sua vida. Amém, queridos? Deus nesses dias está à procura, irmão. Eu não tenho dúvida disso, irmão. Deus continua procurando ventres para fazer nascer um projeto dele. Deus ainda está à procura de ventres para colocar, para dar vida aos sonhos dele. Deus tem sonhos, irmão, para essa terra. Deus tem sonhos para esta cidade. Deus tem sonhos para esse país. Deus tem sonhos para esse mundo, irmão. Mas Ele precisa de ventres, irmão. Ele precisa de alguém que diga sim. Vai custar? Vai. Maria pagou um alto preço, irmão. Mas eu quero te dizer, irmão, ninguém pagou o preço que Jesus pagou. Ninguém pagou o preço que Deus pagou. Deus pagou um preço absurdo. Jesus pagou um alto preço para que os projetos de Deus pudessem se cumprir na terra. Amém, queridos? Que nós, irmão, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, irmão, fazer valer a pena. Que Jesus possa ser uma referência para você. Que Jesus possa ser uma inspiração para você. Quando olhamos para o Cristo, deveríamos pensar nisso. Puxa vida, que entrega, que esforço.
Mas hoje eu fui muito abençoado com o nascimento dessa criança. Eu fui muito abençoado com a presença desse Deus nesse universo. Em nome de Jesus Cristo, irmão. Amém, amados? Em nome de Jesus, que nós possamos, irmão, abrir o nosso coração, né? Que nós possamos entrar esse ano de uma maneira diferente, irmão. Infelizmente, né, nessa época de Natal, aparece um sentimento de partilha, bacana até. Aparece um sentimento de solidariedade, até bacana. As pessoas se condoem uns dos outros, que bênção. As pessoas fazem campanhas. Nesse mês de dezembro, futebol social solidário aqui. Aí os artistas se reúnem e falam que estão doando isso, que estão doando aquilo. Os sinais ficam repletos de carros, pessoas são mais condoídas para doar. Mas eu vejo que é um equívoco nisso, irmão. É bênção, mas está equivocado. Isso não deveria ser um dia, uma semana. Esse sentimento deveria aflorar continuamente dentro dos nossos corações. O que adianta você dar um presente um dia para um que está desabrigado? Não, Deus tem muito mais para fazer. Amém, queridos? Que nós não sejamos, irmão, que nós não venhamos ter esse espírito solidário só na época do Natal. Não, em nome de Jesus. Infelizmente, muitos usam até dessa época para fazer uma mídia, para fazer uma propaganda, né? Para aparecer na televisão dizendo que fez isso, dizendo que fez aquilo. Não, irmão, Deus tem muito para fazer em nossas vidas. Amém, queridos? Deus tem muito para fazer nessa humanidade. Deus tem muito para fazer, irmão, né? Então, em nome de Jesus Cristo, querido, quando o anjo aparecer diante de você, irmão, batendo na tua porta, diga sim, irmão. Quando Deus bater na porta do teu coração, irmão, procurando você para abrigar um projeto dele, ainda que custe, irmão, eu quero te dizer, irmão, será uma grande bênção você ser usado por Deus. Será uma grande bênção. Não existe preço que pague isso. Amém, queridos? Não existe, irmão, em nome de Jesus. Então, que possamos, né, neste ano de 2013 será um ano de muitas coisas novas. Eu tenho convicção no meu coração. Deus vai usar a sua vida, irmão, para estabelecer novos projetos. Em nome de Jesus. Nós temos tantas coisas para fazer. Eu creio mesmo de todo o meu coração que 2013 será um ano diferente. Nós pisaremos em lugares novos. Porque também nós vamos responder de maneira diferente. Chega, né, de só receber. Irmão, em nome de Jesus, aprenda a se doar, aprenda a se entregar, aprenda a pagar um preço por tudo isso, irmão. Porque eu posso te dizer, irmão, valerá a pena. Amém, queridos? Irá valer a pena, em nome de Jesus, nós abrigarmos, né, um projeto de Deus em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria te convidar a se colocar de pé, então, onde você está, aí. De repente, irmão, o anjo já apareceu para você, neste ano, te falando, meu irmão, minha irmã, Deus escolheu você. Deus escolheu você para gerar isso, ou para gerar aquilo. Quantas pessoas, irmão, ouça o que eu vou te dizer aqui, de verdade. Nós não somos Deus, irmão. É óbvio que não. Mas eu posso te afirmar, irmão, que nós somos o anjo dessa igreja. A Bíblia apresenta os pastores. Se você ler as cartas de Apocalipse, a Bíblia apresenta os pastores como o anjo da igreja. Então eu posso te afirmar, irmão, que eu e minha esposa somos os anjos dessa igreja. E eu quero te dizer, irmão, eu queria que você pudesse aí no teu coração, reflita no que eu vou te dizer, irmão. Muitas vezes ficamos esperando por algo assim sobrenatural, uma visita do céu celestial, que um ser
sobrenatural, florescente, grande, apareça para mim e diga: Kleber, fui enviado por Deus para te pedir isso ou para te pedir aquilo. Muitas vezes nós ficamos esperando algo sobrenatural assim, irmão. Mas não necessariamente é só assim que Deus faz. Então, ouça o que eu vou te dizer que hoje, irmão, eu sinto o Espírito Santo falando ao teu coração aqui. Nós hoje representamos o anjo dessa igreja. E algumas vezes, irmão, Deus nos enviou até vocês para falar: irmão, minha irmã, tem um projeto de Deus para você. Eu queria que você fizesse isso ou aquilo outro. Deus escolheu você, irmão. E aí, muitas vezes, irmão, a resposta foi: ah, pastor, não sei se vai dar. Eu não sei se eu tenho tempo, pastor. Nossa, isso é pesado demais. Isso é caro demais. Isso é difícil demais. Irmão, você está perdendo uma grande oportunidade, irmão. Porque você não está fazendo isso para o pastor Kleber, nem para a pastora Adriana. Nós só somos o anjo da igreja. O dono da igreja, o Senhor da igreja é Deus, é Cristo. Então nessa noite, irmão, eu queria muito, eu sinto o Espírito Santo falando com você, irmão. Eu sinto mesmo Deus usando a minha vida aqui mais uma vez para falar com você. 2013 vem aí, irmão. Não diga não, irmão, quando lhe for pedido algo. Não diga não, irmão, quando o anjo lhe convocar para uma tarefa, irmão. O anjo apareceu para Maria, convocou para uma tarefa absurda. E custou caro, muito caro para essa mulher. Muito caro, muito caro. Então, irmão, que em 2013, querido, você possa dizer: sim, Senhor. Sim, meu Senhor. Eu quero dizer sim para ti. Eu confio em ti, Senhor. Irmão, nós nunca seremos irresponsáveis para pedir algo para você que você não seja capaz de fazer. Se Deus nos confiou esse lugar aqui, irmão, Ele sabe exatamente o porquê. Então, irmão, em nome de Jesus, reflita no teu coração. Eu queria que você fechasse os teus olhos aí, onde você está. A Bíblia diz que muitos de nós, ao recebermos uma pessoa em nossa casa, recebemos um anjo da parte de Deus. Algumas vezes batem em nossas portas sem que nós mesmos saibamos quem são, e perdemos oportunidades, irmão. Então, ouça o que eu vou te dizer que hoje, irmão, mais uma vez eu estou usando o manto profético que Deus tem entregue em minha vida nesses dias. Ouça o que eu vou te dizer, irmão. Muitos de vocês disseram não para o anjo, irmão. Perderam oportunidade grande de ser uma grande bênção, de ter o seu nome anotado no livro de Deus. Então, irmão, que em nome de Jesus o Espírito Santo possa trabalhar o teu coração, que você possa se despertar, irmão. Existem tantas coisas para serem feitas, querido. Deus tem projetos tão grandes, irmão, para este ano de 2013. 2013 será um ano de coisas tão grandes a se realizar. Mas Deus precisa de ventres, irmão. Deus precisa de ventres. Será realizado através de quem? Quem abrigará? Quem irá gestar esse projeto? Quem irá gestar esse projeto? Quem dará à luz esse projeto? Quem executará? Quem irá cuidar? José e Maria foram os responsáveis por cuidar daquela criança, por levar aquela criança da cidade. O diabo quer ceifar, irmão, tudo aquilo que Deus quer gerar. Existe, no mesmo momento que Deus gera algo, o inferno se levanta para tentar abortar, para tentar matar. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus. Nasceu uma ordem: mate as crianças, matem as crianças, mate o projeto de Deus. Sempre que nasce um projeto de Deus, nasce também, irmão, uma ordem das trevas para tentar abortar isso. Então quem cuidará?
Quem cuidará dos projetos de Deus? Quem gestará isso? Quem organizará? Quem fará crescer? Quem irá alimentar? Quem irá orientar? Jesus precisou de tudo isso, irmão. Jesus precisou de tudo isso. Então eu sinto no meu coração Deus falando com você, irmão, nesta noite. 2013, irmão, nascerão muitos projetos de Deus. Que possa nascer através de você, irmão. Que Deus não precise levantar outro, mas se preciso for, assim será. Se preciso for, Deus enviará outras pessoas. Se preciso for, Deus enviará. Mas por que não ser você? Por que não ser eu? Eu não quero, irmão, que Deus precise enviar outro. Eu já disse para Deus, sim, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eu estou disposto a pagar o preço que for preciso. Mas que o Senhor possa me escolher. Que o Senhor possa usar minha vida. Que o Senhor possa me usar, ó Deus, para gerar os teus projetos nessa terra. Em nome de Jesus. Então, eu queria te dar um minuto para que você pudesse orar por isso, irmão. Ore, pedindo perdão ao Senhor pelas vezes que você disse não. Arrependa-se aí no teu coração, irmão. Não arrependa porque você disse não para mim, não. Arrependa-se porque você disse não para Deus. Não arrependa-se porque você disse não para o pastor. Não arrependa-se porque você disse não para o teu líder. Arrependa-se porque você disse não para Deus. Ah, irmão, ofereça-se para Deus. Ofereça-se para Deus, irmão. Bem-aventurado será aquele que for escolhido. Bem-aventurado aquele ventre escolhido para gerar um projeto de Deus. Bem-aventurado aquele que foi escolhido para gerar um sonho de Deus. Bem-aventurado aquele que foi escolhido para gestar algo que Deus gerou no seu coração. Bem-aventurada foi Maria por decidir gerar o Filho de Deus. Bem-aventurado o Cristo que nasceu. Bem-aventurado aquele que nasceu com um propósito de nos redimir, de nos salvar, de nos resgatar, de nos restaurar. Oh Senhor, obrigado, meu Deus, por sua entrega, Jesus. Obrigado, Senhor, por tua decisão de obedecer ao Pai. Obrigado por tua decisão, Senhor, de obedecer ao Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós oramos te pedindo perdão por todas as vezes, ó Senhor, que não reconhecemos a visitação do anjo, por todas as vezes que não reconhecemos a oportunidade que veio à nossa frente, ou às vezes mesmo que mesmo reconhecendo, dissemos não. Perdoe, Senhor Deus, pelas vezes que dissemos não para o Senhor. Ó Deus, mas que este ano que inicia, Senhor, o Senhor possa se agradar de nós. Que os teus olhos possam estar sobre nós, sobre essa igreja, sobre a vida de cada membro dessa igreja, sobre a vida de cada, ó Deus, pessoa que aqui está. Ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, possa, ó Deus, em nome de Jesus, achar em nós, ó Pai, homens e mulheres capazes de gerar um projeto seu, de gerar um sonho seu. Ó Deus, que 2013, ó Deus, possam nascer muitas coisas, ó Deus, através de nossas vidas. Ó Deus, que 2013, ó Deus, muitas novidades possam acontecer através de nossas vidas, Pai. Ó Deus, que possamos ser instrumento, ó Deus, para gerar novidade, que possamos ser instrumento para gerar esperança, que possamos ser instrumento, ó Deus, em favor, ó Deus, de onde estamos inseridos, Pai, no nome de Jesus Cristo, assim oramos ao Senhor. Amém e amém. Amém. Irmão, que em 2013 Deus possa achar você. Amém. E que você possa ter coragem de dizer: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Amém, queridos? Vai custar? É óbvio que vai custar.
e talvez custe caro. Ah, meu irmão, mas o fruto será sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Ter o nome arrolado, como aquele que Deus separou. Irmão, que bênção. Quem dera Deus pudesse olhar para todos nós que aqui estamos e dizer: bem-aventurados, vocês foram escolhidos para mudar a sorte dessa cidade inteira. Oh, Jesus. Quantos gostariam de ser escolhidos? Mas vai custar, hein, irmão. Você diz sim? Não vou te obrigar a levantar a mão, não. Mas pense nisso que eu estou te falando. Pense no que o Espírito Santo está dizendo ao teu coração essa noite. Tenha um Natal abençoado. Tenha uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Amém? Não vai...